O Salário do Medo é um filme de 1953, dirigido por Henri-Georges Clouzot, estrelado por Yves Montand, Charles Vanel, Peter Van Eyck e Folko Lully. Em uma pobre cidade da América do Sul, 4 homens são pagos para dirigir caminhões carregados com nitroglicerina pela selva até um campo de extração de petróleo. Amizades são testadas e rivalidades se desenvolvem conforme eles embarcam na perigosa jornada. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 268 da lista. A gente tem mais um filme francês e a sinopse conta bem assim o filme. Realmente o assunto do filme é esses 4 homens contratados para dirigir esses caminhões por um caminho muito perigoso. Os 2 caminhões têm uma quantidade muito grande de nitroglicerina. A ideia é que só um dos 2 caminhões precisa chegar no destino. Um caminhão é o principal e o outro é o reserva. A nitroglicerina corre risco de explodir a qualquer instante. É esse o medo da história é esse, né? É a ideia de que eles estão nessa missão que tem muito mais pra dar errado do que pra dar certo. O caminho que eles têm pra andar com esse caminhão é um caminho terrível. Não é um caminho de estradas asfaltadas, não é um caminho de nada. É um caminho terrível, passam pelo meio do mato às vezes, e a ideia é que qualquer, batida meio desajeitada vai fazer o caminhão explodir. E obviamente que no caminho eles acabam enfrentando diversos problemas que aumentam aí o risco da coisa e tal. Então é toda essa ideia. O filme foi adaptado de um livro de mesmo nome, lançado por um autor chamado Georges Arnaud em 1950. E é interessante dizer que esse livro foi adaptado diversas vezes para o cinema. As versões mais famosas, se eu não me engano, são essa e um filme de 1977 chamado O Comboio do Medo, em português, que é um filme dirigido pelo William Friedkin, talvez mais famoso por ser o diretor de O Exorcista. Então, como essa outra versão é mais famosa, eu tô comentando ela aqui no começo do vídeo, porque pode ser que alguém esteja ouvindo a sinopse e pensando, nossa, mas eu conheço esse filme. Mas era diferente, é porque tem outro filme. Inclusive, parece que em 2024 saiu um novo filme, francês também, produzido pela Netflix, se eu não me engano, uma nova adaptação aí, bem recente, mas que pelo que eu ouvi dizer é péssima. A nota dela no Rotten Tomatoes é 20%, então parece ser bem ruim mesmo, não assisti, então não sei. Mas vamos lá, voltando aqui ao Salário do Medo de 53, o protagonista do filme, que é o Mário, é o personagem do Yves Montand, ele conhece um cara mais velho, que é um sujeito que tem muita... Ele tem uma postura de como ele fosse muito grande coisa, sabe? É um cara que a todo momento tá se mostrando muito bonzão, é mais velho, experiente, né? Faz pose de experiente, que é o Joe. Ele é chamado sempre só de Joe. E esse cara, o papel desse cara foi oferecido primeiro pro Jean Gabin, mas o Jean Gabin não gostou do papel, porque disse que um personagem tão covarde ia ferir a carreira dele. Porque a ideia é que o Joe é esse cara que ele chega cheio, botando banca de bonzão, mas conforme eles saem na missão com o caminhão, a gente acaba... Ele é o que mais fica com medo, sabe? Ele é o que quer fugir, quer desistir, porque não vai dar errado, ele vai morrer enquanto os outros estão insistindo. Porque assim, é um monte de gente que tá vivendo nessa cidade, que chegou lá numa expectativa de repente ganhar um dinheiro e que não tem trabalho na cidade, não tem nada, então eles vivem sem nada ali, com o mínimo que eles conseguem fazendo um bico aqui e ali, sabe? Então essas pessoas, todo mundo na cidade, um monte de estrangeiros nessa cidade, não tem trabalho e eles, quando surge aí a ideia a oferta do trabalho do caminhão, todo mundo vai tentar conseguir, porque o caminhão vai pagar 2.000 francos para cada um, e isso é uma quantidade imensa de dinheiro para eles. Então todo mundo vai, esses 4 são selecionados, mas o Joe é esse cara que fica o tempo todo falando como ele é muito bom, como ele é muito bom, como ele é muito bom, mas quando chega na hora da missão mesmo, ele é o que fica com medo. Dos 4, ele é o que fica com medo e que quer fugir. O Clouzot queria originalmente filmar na Guatemala o filme, mas por conta de orçamento, isso se tornou impossível e ele acabou filmando na França mesmo. Ele filmou o filme em algumas regiões ali do sul da França. Partes diferentes do filme foram filmadas em lugares diferentes. O filme, mesmo assim, teve diversos problemas de produção, várias coisas atrapalharam, problemas financeiros fizeram o filme ficar 7 meses empacado, depois que eles só tinham filmado meia hora. Nem sei como que eles arranjaram o dinheiro para retomar a produção, porque a internet não me disse, mas houve esse problema aí. Depois, as filmagens foram atrasadas de novo por uma chuva torrencial, que deixou toda a equipe do filme, tanto a equipe de produção quanto funcionários, ilhados num hotel por mais de um mês. Em algum momento, o diretor quebrou o tornozelo. Vários
várias pessoas ali da região que tinham sido contratadas para fazer papel de figurante fizeram greve. A pirotecnia usada para fazer o incêndio do campo de estação de petróleo, porque a ideia é que o campo de estação de petróleo tá pegando fogo e eles vão usar a nitroglicerina para resolver o incêndio. Sinceramente, eu não faço ideia de como isso funciona, como que explodir vai apagar o fogo, mas eu quero acreditar que tem alguma lógica aí que isso faz algum sentido, porque deve fazer, só eu que não faço ideia. Mas dizem que o fogo que eles fizeram no filme quase gerou um incêndio florestal. Então assim, um caos a produção desse filme, um grande caos. Quando foi lançado, o filme foi um sucesso de crítica e também foi um sucesso comercial. Ele acabou sendo a quarta maior bilheteria na França. Então foi um filme que realmente fez bastante sucesso. O filme deu fama internacional pro Clouzot. Ele ganhou tanto o Urso de Ouro no Festival de Berlim, quanto a Palma de Ouro no Festival de Cannes, de melhor filme, né? Ambos os prêmios de melhor filme. Então, realmente foi um filme que fez aí muito sucesso. Um fato curioso pra gente desse filme é que tem uma única mulher personagem de verdade no filme, que é a Linda. Ela é um interesse amoroso do Mario e eles têm essa relação ali em que ela é muito sedutora e gosta muito dele, e ele, bom, gosta dela porque ela é muito sedutora, mas também não tem esse apego tão grande que ela tem a ele. Ela não quer deixar ele ir no caminhão porque é muito perigoso, ela não quer que ele vá porque ela fica preocupada, mas ele acaba indo mesmo assim porque ele vai ganhar dinheiro e tal. Então é uma personagem muito presente no filme, a personagem da Linda. E ela foi interpretada pela atriz Vera Clouzot, que na época era a esposa do diretor. E o interessante, e essa personagem não existe no livro, o Clouzot criou a personagem para a esposa interpretar no filme. Um fato interessante é que a Vera era brasileira e, inclusive, prima de segundo grau do Jorge Amado. O pai dela era primo do Jorge Amado. E foi engraçado porque, assistindo o filme, me chamou muita atenção. O filme se passa na América do Sul, numa cidade que fala espanhol. Então, pessoas ali ao redor falam espanhol no filme. Os protagonistas falam francês no geral, mas as pessoas da cidade falam espanhol e às vezes eles conversam em espanhol com as pessoas da cidade. Ela, no filme, interpreta uma falante do idioma espanhol, uma nativa daquela cidade onde o filme se passa. Só que, frequentemente vendo o filme, eu ouvia ela falando espanhol e eu pensava, nossa, mas parece tanto que ela tá falando português. Tá estranho esse espanhol dela. Não tá funcionando, e não tá funcionando de um jeito que parece muito português. E aí, antes de terminar o filme, eu tava ficando agoniado com isso e eu fui procurar na internet enquanto eu tava vendo o filme ainda, pra saber de onde ela era. E quando eu vi que ela era brasileira, eu falei, ah, tá explicado. Não foi impressão minha, não. Ela é mesmo. Mas aí, bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre? Depois eu comento mais. Vamos lá, primeira coisa, o livro já começa falando que o filme é um retrato contundente da ganância e da influência corruptora do capitalismo disfarçado de filme de aventura. O que eu acho que faz sentido, mas é importante, pelo menos na minha visão, que a ganância citada é a ganância dos americanos, que são quem está extraindo petróleo, e não dos motoristas que estão levando a coisa em troca de dinheiro, porque eles são pessoas que não têm nada. O filme mostra eles como desesperados para ganhar dinheiro, porque eles não têm dinheiro, e eles não têm dinheiro mínimo, assim, pelo menos é como o filme mostra. Então, eu não diria que quem tem zero tentando ganhar um dinheiro alto está sendo ganancioso, sabe? Eu diria que a pessoa está sendo gananciosa se ela já tem o suficiente e ela quer ganhar mais. Então, isso não fica claro aqui. Eu não estou dizendo que o livro fala que os motoristas são gananciosos. Mas é que do jeito que tá escrito, tá vago o suficiente que dá para interpretar que ele tá falando dessas duas coisas. Mas eu acho que tanto a ganância quanto a influência corrupta do capitalismo são os americanos, né, na coisa da situação de petróleo. Inclusive, o filme tem uma fala interessante, que eu não sei se vai estar aqui, que eu acho que o livro não cita, mas é uma fala que eu acho ótima no filme, que é quando eu acho que é o Mario falando pro Joe, porque o Joe, ele chega durante o filme, o Mario já tá lá e o filme tem o Joe chegando. E ele tá falando sobre essa coisa da estação de petróleo que tem os americanos lá, e eu acho que são eles conversando, eu posso estar enganado, pode ser uma conversa entre outras pessoas. Mas fica tipo, tem americanos aqui? E aí ele fala, tipo, sim, tem petróleo. Onde tem petróleo tem americanos. Que eu acho que é uma frase que envelheceu tão bem. É uma frase que envelheceu muito bem. E eu acho que reforça a questão do capitalismo que o livro cita aqui. O livro diz uma coisa que eu não sei porque eu não encontrei em nenhum outro lugar falando sobre isso, que o filme começa com uma longa sequência que foi cortada por seu caráter político, passada em uma favela à beira de estrada sul-americana, na qual andarilhos e vagabundos vão parar quando já não tem pra onde ir. Essa longa sequência tá no filme que eu vi. Então, se ela foi cortada em algum momento,
ela foi recuperada, ou de repente ela só foi cortada nos Estados Unidos, porque, né, lembrando que o livro foca muito na chegada das coisas nos Estados Unidos e na versão americana das coisas, então pode ser que tenha sido cortada apenas na versão americana. Vai ver, essa frase que eu falei não tem nem na versão americana, porque essa frase que eu falei acontece nesse começo e realmente é algo que os americanos não iam gostar muito, então pode ser que tivesse cortado lá. Mas a versão que eu assisti tem tudo isso. Não tem esse corte que ele cita aqui. O livro no final foca muito em dizer que eles entram em conflitos por conta de egoísmo, os 4, mas eu acho que é interessante e é importante frisar que é cheio de etapas, sabe? É cheio de, vamos dizer assim, mudanças nesse comportamento das pessoas. A ideia é que eles estão nessa situação tão crítica e tão desesperadora que eles numa hora se odeiam, numa hora se ajudam, numa hora um quer chegar primeiro, na outra hora eles não ligam e se ajudam pra conseguir todos avançarem de algum jeito. Então, até porque eu não lembro agora se tem uma coisa que só o primeiro caminhão vai ganhar o dinheiro, ou se caso ambos cheguem, todo mundo vai ganhar o dinheiro. Eu não lembro. Eu tô gravando esse vídeo, eu assisti o filme anteontem, mas esse fato eu não tô recordando exatamente se existe essa disputa. Se um conseguir, significa que o outro não consegue. Porque eles se ajudam algumas vezes no filme. Inclusive tem momentos em que, por exemplo, um deles resolve deixar um aviso para o outro caminhão, só que até o outro caminhão chegar, um cara que tava passando ali pela estrada, vê um negócio que ele deixou na estrada e pega, sem entender que aquilo ali era um aviso pro outro, ou pensando, sei lá, vou levar isso aqui, sei lá o que é isso que largaram aqui. Então, eles se ajudam em diversos momentos. Não é uma coisa tão assim... Eu acho que o livro faz parecer muito que eles vão gradualmente ficando mais egoístas e mais sedentos por esse dinheiro, e não é assim que o filme mostra. Eu arrisco dizer que é até mais o contrário. Eu acho que eles começam mais egoístas e aos poucos vão percebendo que eles estão todos no mesmo barco e vão se ajudando, pelo menos na medida do possível. Eu achei o filme bem interessante. É um filme com certeza muito diferente das coisas que a gente tem vindo aqui. É uma história definitivamente bastante angustiante o percorrer do caminhão. Eu não gostei muito do começo. Esse começo que o livro diz que foi cortado, mas que, como eu falei, na minha versão tem, eu acho que ele podia ser muito menor do que ele é. O começo do filme pra mim tava arrastado e eu tava meio que... Eu já falei aqui que eu até leio a sinopse do Letterboxd antes, às vezes, mas eu geralmente leio ela tão antes que quando eu vou ver o filme eu já nem lembro mais do que se trata. E foi o caso. Eu assisti o filme, eu não sabia que o assunto do filme era a viagem dos caminhões e tal. Não lembrava, pelo menos. E vendo o começo do filme, realmente levo tanto tempo pra chegar nisso, que eu comecei o filme e eu não tava sabendo do que o filme tratava, era só a vida naquela cidade e ela é mostrada de um jeito muito para ser a preparação para o que vai acontecer. Então ela não é feita para ser super interessante, esse começo, sabe? E eu acho que tem pontos ali interessantes de desenvolvimento de personagem. Como eu falei, esse diálogo da crítica aos Estados Unidos tá nesse começo, é bem boa essa cena. Tem momentos ali muito bons, mas eu acho que eles são intercalados por momentos arrastados, que na minha opinião pessoal, dava pra esse começo ser mais contido. Porque o interessante do filme, e a parte que eu sinto que todo mundo vai lembrar quando o filme acabar, é do caminhão pra frente, sabe? Eu acho que essa é a parte realmente muito interessante do filme. Esse é o foco da história. Mas assim, no geral, é um filme que eu gostei bastante, eu tava adorando assistir. É um filme que, apesar do começo muito lento, quando ele engata e te prende. Pelo menos pra mim, prendeu a atenção, assim, eu queria ver o que ia acontecer. Cada cena você fica na dúvida, porque como são 2 caminhões, o filme tem a oportunidade de que um problema grave aconteça e ainda tem o outro, sabe? Então a gente fica a todo momento... Tem cenas que é focado em uma dupla que não é a dupla protagonista enfrentando um obstáculo. Então, por não ser a dupla protagonista, é uma cena em que você pensa, pode dar errado. O caminhão pode explodir nessa cena, porque o protagonista tá no outro caminhão. O protagonista tá vindo atrás ainda. Então Eu tô dizendo isso porque, assim, a gente tem um filme de 2 horas. Tá em 1 hora de filme. O protagonista tá passando por uma situação extremamente arriscada. Você pensa, ele não vai morrer, sabe? Não vai dar errado. Falta 1 hora de filme, esse cara é o principal do filme, não vai dar errado. É inevitável enxergar isso. Então eu acho muito legal que esse filme, em alguns momentos, pra mostrar o outro caminhão passando por um
uma situação muito séria, porque com o outro caminhão pode acontecer qualquer coisa, sabe? Eu acho que isso ficou muito bom e isso ajuda a criar tensão, porque essa noção de que o protagonista obviamente não vai morrer na metade do filme, e maravilhoso se um filme fizer isso, e certamente deve ter algum filme por aí que faz, mas assim, não é o que a gente espera, e até acontecer, a gente vai estar com certeza que não é isso, né? O fato de ser o outro grupo e não o protagonista aumenta a tensão, porque é um risco real, né? No momento em que não é o personagem principal, a morte é um risco real. Então eu acho que ele faz isso muito bem. Muito bom filme em diversos aspectos, todo o trajeto do caminhão muito bom. O começo, como eu falei, eu achei um pouco arrastado, eu acho que ele seria melhor se fosse menor, e eu vou falar sobre o final daqui a pouco, porque eu vou ter que falar sobre o final desse filme. Do começo, tirando o fato de que é arrastado, mas me incomodar de verdade, a Vera me incomodou. Eu falei isso antes, mas eu quis deixar pra elaborar quando eu fosse dar minhas opiniões. Você tem uma personagem tão protagonista, falando, e ela é pra ser dali, falando esse espanhol tão portunhol, tão torto, me incomodou no filme. Vou ser sincero aqui. O fato de que é uma cidade onde a história da cidade já é trabalhada na ideia de que tem um monte de estrangeiro ali, poderia dizer pra mim que de repente a personagem dela é brasileira, foi parar ali, sabe-se lá por quê, irrelevante, e ela realmente não é do espanhol, por isso ela fala espanhol desse jeito. Do jeito que aparece no filme, eu acho que seria legal se isso fosse dito, porque os homens, a gente sabe de onde eles vêm, por motivos diversos, porque não é sempre pelo mesmo motivo, mas a gente sabe de onde os homens vêm, porque tem alemão, tem italiano, tem americanos, sabe? E a gente sabe de onde eles vêm. E ela é mostrada, na minha opinião, como se ela fosse nativa dali o tempo todo. E, de verdade, me incomodou bastante ela falando, mas é uma história possível, a ideia de que ela não seja realmente dali, a personagem dela pode ser brasileira, blá blá blá. É possível, o filme não impede que isso aconteça, porque nunca dizem que ela é nativa dali, mas me causou estranhamento ouvir ela falando. Mas é uma coisa besta, eu reclamo disso aqui com frequência, né? A coisa dos idiomas e dos sotaques é uma coisa que frequentemente me incomoda, mas é uma coisa pessoal. Eu acho que eu já falei minha opinião no geral sobre o filme e eu acho que é um filme que vale a pena assistir. É um filme realmente muito bom. Eu fico curioso pra ver a versão do Friedkin, ela não tá na lista, mas eu fico curioso pra comparar. É um filme que eu conheço algumas pessoas que viram e que quando eu vi esse vieram falar tipo, nossa, parece tal coisa, e é realmente baseado na mesma história. Eu fico curioso pra ver. Eu dei uma olhada por alto na internet pra ver algumas coisas e eu vi que tem um tanto de diferenças ali na história. Eu fico curioso pra ver essa outra versão. Eu chuto que a versão do Friedkin deve ser muito mais focada na tensão da viagem de caminhão, menos na crítica, mas eu tô tirando isso da pouca descrição que eu vi na internet sobre o outro filme. Mas bom, acho que esse filme é um filme bem legal. Vale a pena, é um filme realmente bem interessante, bem diferente de outras coisas que estavam sendo feitas. Eu acho que é um bom filme de se assistir. Agora eu preciso falar um spoiler do final do filme, porque ele é muito importante pra eu falar as minhas opiniões mais elaboradamente. Então, recomendo, legal. Acho que é um bom filme na lista. Não sei se é necessariamente um filme pra ver antes de morrer, mas nesse momento acho que é um bom filme mesmo. É legal, recomendo. Mas vamos lá, spoilers. O filme termina com o caminhão que não é dos protagonistas explodindo. A gente nem vê ele explodir, na verdade. Quer dizer, a gente vê ele explodir de longe, assim. O outro tá chegando porque ele tá na frente. E o outro do protagonista tá chegando e ele vê a explosão. E aí acaba encontrando o lugar onde é que ele explodiu e tal. E aí no fim, só chega o protagonista no final. Ele chega carregando o parceiro dele, que é o Joe, mas o Joe já morto. Ele sofreu um acidente no caminho e ele não resiste à viagem. Ele até vai até o final, mas ele morre pouco antes de chegar no acampamento lá no campo de extração de petróleo e chega lá morto. E aí nisso, o Mario acaba recebendo 4 mil, porque seria o valor tanto dele quanto do outro que morreu. Dão pra ele o dobro, né? E aí ele volta, né? Missão cumprida. Ele volta com o mesmo caminhão vazio dessa vez, então sem aí o grande risco, podendo ir mais rápido, porque parte do problema é que ele vai muito lentamente o caminho inteiro por conta do risco de explodir, né? Então ele volta com o caminhão, mas com o caminhão vazio e tal. E aí a coisa é que o filme, enquanto ele tá voltando, fica intercalando cenas com as pessoas na cidade, e aí em especial focado na Linda, né, que era apaixonada por ele, dançando, enquanto ele tá no caminhão, dirigindo em zigue-zague, sorridente, feliz da vida, dirigindo o caminhão em zigue-zague porque ele tá muito feliz. Só que ele dirige o caminhão em zigue-zague no meio do desfiladeiro, sabe? Naquelas ruazinhas beirando o penhasco, ele fica dirigindo em zigue-zague loucamente, sorrindo porque tá rico nesse negócio. E aí o que acontece? Ele cai.
obviamente, ele cai com o caminhão lá embaixo e morre. E aí o filme acaba assim. E esse final me irritou tanto, mas me irritou tanto, que eu não era capaz de falar que eu não gosto do filme sem explicar o final, porque eu tava adorando o filme. Eu tava adorando o filme até aí. Mas esse final, pra mim, acabou com o filme. Acabou com o filme. É muito ridículo e é muito desnecessário. Ele não precisava estar dirigindo em zigue-zague. Se ele tivesse dirigindo sorridente porque agora ele não precisa devagar, então agora ele tá correndo porque ele quer voltar pra casa logo, sabe? Ele tá feliz e ele quer voltar logo pra casa pra poder usufruir do dinheiro dele. Então ele tá andando sorridente, distraído, vai fazer uma curva, faz errado e cai do penhasco. Tava ótimo, tava ótimo. Eu não me importo com ele morrer no final. Eu não me importo com ele morrer caindo no caminhão, porque não dirigiu direito, porque não prestou atenção. O jeito como ele fica andando em zigue-zague e ele morre porque ele tava fazendo uma coisa absolutamente imbecil, me irrita. Me irrita demais, assim. Então, no fim, eu odiei o final do filme. Eu tava adorando o filme até ali. O final do filme é terrível, absolutamente ridículo. Quando eu fiquei sabendo que tem essa versão de 77 do Friedkin, eu fiz questão de ver o final pra ler qual que é o final, pra saber se é o mesmo, porque se fosse o mesmo, eu já nem sei se eu ia querer ver, mas... E eu vi que não é, o final é diferente na versão do Friedkin. E eu fico pensando, talvez só por isso, se eu assistir, eu vou gostar mais dela, porque, nossa, o final me irritou tanto, é muito ridículo. O tanto que ele tá fazendo uma coisa absolutamente imbecil, e ele morre porque ele tá fazendo uma coisa absolutamente imbecil e desnecessária. Se fosse falta de atenção, tava ok pra mim. Mas não é falta de atenção. Ele tá se dando ao trabalho de fazer uma coisa imbecil em todas as cenas que a gente tá vendo. E, de repente o filme quis só fazer um paralelo dele feliz e mostrar uma cena subjetiva, não importa. A cena que está no filme é ele andando num zigue-zague grande, sabe? Ele fica andando assim, com o caminhão, e aí mostra a curva e o caminhão cai. Então é isso que o filme tá dizendo, sabe? O filme tá dizendo pra mim que ele estava andando em zigue-zague e por isso ele foi fazer uma curva e caiu. Por mais que não faça sentido ele andar em zigue-zague naquela curva e que não tem espaço pro caminhão naquela curva. Mas essa é a cena que tá no filme. Nossa, ela me irritou tanto. Me irritou tanto. Enfim, vou me recompor aqui. Já viu esse filme? Deixa nos comentários o que você achou. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!